abordava na minha tese de doutorado, sobre regulação de investimento estrangeiro no Brasil, o Fernando Henrique liberou geral, né? Ele igualou quando ele extinguiu a distinção entre sociedade brasileira de capital aberto, de capital nacional e capital estrangeiro. Ele, da mesma forma, emitiu um parecer da Advocacia Geral da União, dizendo que uma empresa constituída no Brasil, embora completamente controlada por estrangeiros, deveria ser considerada brasileira, inclusive para os fins de aquisição de terras. E aí, então, foi um liberou geral, mas naquela época ainda a gente não tinha essa corrida às terras, não tinha tido a mega valorização das commodities do início dos anos 2000, e quando não tinha ainda o fenômeno, nos anos 90, pelo menos não com tanto destaque, dos fundos soberanos e a aquisição de terras que eles vêm fazendo pelo mundo. Teve um fundo soberano, esse não era soberano, mas era um fundo da Coreia do Sul, eu não sei se é soberano, mas um fundo da Coreia do Sul comprou 2/3 do território de Madagascar. 2/3 do território, só isso. E aí teve uma revolução lá, o pessoal quase que jogou o presidente que vendeu no oceano, né? Mas assim, aqui no Brasil a coisa é mais calma. Mas aí o que aconteceu? Quando começou aquele boom das commodities, começou essa aquisição de terras, a Cristina Kirchner aprovou essa lei restringindo a aquisição de terras, a Austrália fez a mesma coisa, e o Brasil, à época, o presidente Lula, fez a Advocacia Geral da União, emitiu um novo parecer, e o parecer da AGU, ele vincula toda a administração pública. Então, os cartórios não podem fazer o registro, senão de acordo com aquela orientação da AGU. E aí essa nova orientação falava, não é inconstitucional, não é que não é inconstitucional, não. É inconstitucional a aquisição dessas terras por estrangeiros fora daqueles limites ali, né, do Estatuto da Terra, aquela questão ainda, aquela legislação do regime militar que faz esse tipo de limitação. E aí o que aconteceu? A bancada ruralista, né, quando teve o golpe, ela chegou ao poder de uma forma mais clara, ela sempre teve esse lobby de querer liberar a compra para estrangeiro. Por quê? Não é só porque ela quer vender, é porque quanto mais comprador ou potencial comprador você tem, mais valorizada fica a sua terra, né? Então, o interesse da bancada ruralista é valorizar os seus ativos e por isso eles querem ter a opção, pelo menos, de vender para estrangeiros. Só que o que aconteceu? Quem era o ministro da Agricultura durante o governo Temer era o Blairo Maggi. E o Blairo Maggi, chegou à minha informação, não posso confirmar, mas de que ele teria associação com os chineses, inclusive na vigência dessa orientação anterior de que estrangeiros não poderiam comprar terra, ele teria atuado como laranja dos chineses. Então os chineses davam uma grana para ele como Blairo Maggi comprava as terras, mas ficava no nome dele, como laranja, né? Então por isso que ele teria tido essa grande expansão na aquisição de terras ali no Mato Grosso, sobretudo, né, onde ele foi governador, era senador a essa altura. E aí o que aconteceu? Ele ficou num conflito de interesse, porque ele era o ministro da Agricultura e falou, bom, se é liberada a aquisição, eu vou perder a terra. Ele queria dar um beiço nos chineses, né? Queria dar uma malandragem ali. Eles me deram a grana, eu fico como laranja operando. Agora, se é legalizado, eles vão querer que eu oficialize esse contrato de gaveta que a gente tem, dizendo que é propriedade deles. Então, ele teria ficado administrando ali para não deixar isso sair. Então, haveria esse conflito. E não seria só ele. Segundo o relato que eu vi, outros ruralistas brasileiros estariam agindo como laranjas. Agora, tem aquisição por fundos, não sei se soberanos, mas fundos estrangeiros, inclusive, onde hoje em dia a maior expansão da produção agrícola brasileira, né, que é a região do Nordeste que tem o bioma cerrado, que é lá o Mato Piba, né? Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Uma parte ali desses estados que tem o bioma cerrado. E ali o Samuel Gomes contou pra gente, veio comentar aqui, que o fundo de Harvard, né, o fundo de doações que sustenta Harvard, apesar de ser ilegal, que hoje ainda vige aquela orientação da Advocacia Geral da União do governo Lula, teria feito aquisições também usando laranjas de terras lá, né? Então, há diversos interesses desse pessoal de investir fazer especulação imobiliária e se assegurar. E o que está acontecendo? Qual foi o último desdobramento que eu soube nessa matéria? Está tendo um projeto de lei que está tramitando no Senado, um projeto de lei do Senado, do senador Irajá Abreu, que é o filho da Cátia Abreu, para regulamentar essa questão da aquisição de terras por estrangeiros. Pelo que eu vi, ele não altera muito, pelo que eu li, pelo que eu lembro, eu tenho que fazer uma comparação sistemática, mas pelo que eu vi, ele não altera muito a disciplina que vinha lá ainda do regime militar, aquela questão que não pode ter mais de 25%, né, na mão de estrangeiros, seja direto ou indiretamente, enfim, na mão de estrangeiros, mais de 25% da superfície de um município, e agora vem uma nova alteração dizendo que não pode ser, dentro desses 25%, 40%, não pode ser mais de uma nacionalidade, algumas coisas assim, só que não ficou claro para mim, lendo aquele projeto de lei,
se essa distinção vai até o fim e se eles aplicam, parecia que sim, mas a pessoa jurídica constituída no Brasil, mas totalmente controlada por fora. Porque se você falar, não, é considerada brasileira, como dizia a lei do início, para os fins dessa lei, é considerada brasileira a pessoa jurídica constituída no Brasil, independentemente dela ser controlada por totalmente capital estrangeiro. Aí liberou geral, né? Se essas restrições não se aplicarem territorial, aí abriu a porteira, vai passar a boiada, né? No linguajar que eles entendem, porque aí não tem nenhuma restrição. Então, tem essa questão aí. Agora, ele fazia lá um artigo interessante dizendo que seria submetido ao Conselho de Segurança Nacional, então para aprovação prévia, a aquisição de terra, por exemplo, por fundos soberanos. Então, esse projeto de lei está rolando. Logicamente, a Cátia Abreu é uma pessoa identificada com interesse ruralista. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí, que pode ser liberado geral a aquisição e desnacionalização de imensas extensões territoriais, não só no Brasil, como no restante do território, até o Mato Piba, que é onde a produção agropecuária mais se expande atualmente no Brasil. Agora sim, eu chamo o Mário Maestro para conversar com a gente. Bom dia, Mário Maestro, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia. Acredito que o tema que nós vamos discutir aqui se relaciona em alguma medida com o que você vai abordar. Você sugeriu falar sobre Amazônia, jamais foi nossa, foi sempre deles e vai ser ainda mais. Mário Maestro. Eu, tomando carona no que tu acabas de falar, né? É verdade que prenderam fogo na Amazônia e a Amazônia voltou à boca do mundo, né? Na realidade, a Amazônia, desde o século XVI, né, ela foi objeto de grandes mitos por parte dos europeus, né? O próprio mito das Amazonas, que deu nome ao grande rio e à floresta, né? Mas ela também produziu grandes mitos políticos conservadores no Brasil, né? Um dos mitos é que a Amazônia era riquíssima, a floresta amazônica, né? Que foi sempre cobiçada pelas grandes nações, né? Outro mito que ela era nossa, que ela é nossa, né? E esse mito serviu muito para a narrativa do exército, né? A defesa, né, da soberania, né, da floresta amazônica, né? O Vilas Boas fez uma declaração estapafúrdia agora, né, dirigida, sobretudo, né, ao público verde-oliva. Ô, Mário, eu achei que você ia gostar, porque o ídolo dele agora é o Ho Chi Minh. Deus quisesse, né? Na realidade, as populações dessas regiões foram sempre exploradas terrivelmente na colônia, no Império e na República. Ela nunca foi nossa, da população brasileira, né? E nunca foi cobiçada pelas grandes nações. Isso é outro mito, né? A Amazônia tinha uma população muito pequena, devido à floresta mesmo, né? E, portanto, não tinha, as potências coloniais não tinham a capacidade de explorá-la com a mão de obra escravizada. Não tinha riquezas acessíveis na época o ouro e prata. Foi sempre objeto de um pequeno extrativismo, né? Na realidade, outras regiões foram cobiçadas do Brasil, né? Pela França, né? A França agora está na boca do mundo também, né? São Luís, né? O Maranhão foi ocupado pelos franceses que fundaram São Luís, a única cidade brasileira, né? Fundada por estrangeiros, né? E, sobretudo, a cobiça europeia foi, né, na Bahia, assaltada em 1624 pelos holandeses, né, e Pernambuco e regiões adjacentes, ocupada de 1630 a 54, né, devido à produção açucareira, né? Os holandeses já controlavam a distribuição e, na época, o açúcar era a mesma coisa que hoje, né, o petróleo, né? Era a riqueza da época, né? Quanto às queimadas que estão se falando... Mário, as pessoas não têm noção disso, mas eu vi essa semana um dado dizendo que, em valor, naquele momento, alguém mandou um texto falando isso, que as exportações do Brasil, na época, no valor do açúcar, elas superariam até de nações ali que estavam plenamente né, desenvolvendo as suas manufaturas naquele momento. Então, que realmente era uma commodity muito, muito valiosa. Certo, desde o século XV ela estava se desenvolvendo como grande produto internacional. As queimadas, que se fala tanto, são um produto histórico, né? Vem da coivara, como nós sabemos, Tupi-Guarani, né? Prende, né? Derruba a mata, deixa secar, prende o fogo, né? Isso sempre existiu na Amazônia, mas eram campos de futebol de salão, né? Que se adaptavam, né, à produção de uma aldeia indígena, de uma pequena
a comunidade, né? Agora, na realidade, esse processo, como tu colocaste, é um processo voraz, né, relativamente novo, né, que se deve ao momento da expansão do agronegócio, né? Então, são queimadas, né, que avançam, né, nas terras públicas, porque toda essa região, né, devido ao seu pouco valor, o seu não valor, permaneceram na mão, grande parte das florestas, na mão das autoridades, primeiro os reais, depois imperiais e hoje federais. Não houve distribuição de sesmaria, né, nessa região. Primeiro, houve esse processo de expansão de gado, criação de gado, muito limitado, porque o próprio transporte do gado, sobretudo do couro, era muito difícil, né? E a grande explosão, como tu não vou repetir, que já tu fizesse essa apresentação erudita, né? Se deu com a aceleração do agronegócio, né? Com a exportação da carne e do grão, sobretudo a soja, né? E agora são queimadas, né? São queimadas que envolvem imensas terras federais, né? E de indígenas, reservas, né? Portanto, derruba-se, queima-se, ocupa, né? As terras planas vão para a agricultura, as terras onduladas vão para o pastoreio. E a seguir elas são reconhecidas, né? Devido à ocupação, com a ajuda da corrupção pública, né? Desde D. João VI, na colônia, no Império, após a Lei de Terra de 1850, né? Nesse período mais recente, né? O Estado garante o reconhecimento das grandes propriedades ocupadas, né, pelas suas classes dominantes, né? As queimadas hoje, então, se transformam num grande negócio econômico, né? Nas últimas décadas, esse processo recuou e avançou segundo o maior e o menor controle das autoridades públicas, estaduais e federais, né? Entretanto, estados como Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Mato Grosso têm sua estrutura política apoiada, né, na grilagem da terra, né? Na realidade, deputados, senadores, governadores, né, se reproduzem a partir desse sustentado por esse processo. E o governo Bolsonaro, né, foi a cereja do bolo, né? E representa fortemente essa classe de assaltantes, né, extremamente rica, né, capaz de financiar e subornar a quem quer, né? E com agora, né, esses últimos sucessos, esses setores resolveram arrebentar a boca do balão, né? Acelerar a legalização e assalto das terras públicas, né, da Amazônia através dessas queimadas organizadas, né? O Dia do Fogo, né? Fizeram o que sempre fizeram, né? Agora sem preocupação em avançar o sinal, né? Nós vimos, né, que esse processo, né, foi feito contratando mão de obra, né, motociclistas, né, foi uma queima geral, né, e que não foi reduzida à região amazônica, né? Se deu através de toda essa região. Os aeroportos fecharam, né? São Paulo, né, amanheceu escurecido, né? E foi um assusto. Ou assim, as cinzas chegaram agora até o Uruguai, para nós termos a ideia da dimensão desse processo, né? E aí foi uma gritaria geral, né? Nós sabemos, já tocasse tantas vezes, né? A questão climática é mais grave do que se diz, né? Em grande parte, ela é irreversível, né? As grandes nações imperialistas e o grande capital se despreocupam com a questão ambiental, né? E não pode combatê-las, né? Na realidade, o capitalismo não tem condição de combater essa questão. O capital quer saber os balancetes trimestrais, o balanço anual, né? Isso aí que resolve, né? E não pode ir além disso, né? O capitalismo necessita o lucro como nós necessitamos o oxigênio. Não podemos exigir boas intenções dele, né? E é verdade que o aquecimento global permite até novos negócios, né? E desde já se começa a explorar terras antes congeladas, né? A histórica passagem ártica, né, do norte, né? Ela está pronta para começar
a funcionar, né? As nações da região já se movimentam, né? Para ocupar, para dominar esse tráfico maravilhoso, né? O Bolsonaro, né, nessa história, aí é o mais paradoxal, porque no final ele saiu muito bem, ele está se saindo muito bem desse processo, né? O Bolsonaro acordou com o céu cinzento, né? Como tradicionalmente, perguntou que merda vou fazer hoje, né? E saiu responsabilizando as ONGs, né? E os ambientalistas por mais de 30 mil focos de incêndio através do Brasil. Não tem tanto ambientalista no Brasil, né? A esquerda foi para a rua defender a Amazônia, não sei porque não protege, né? Não reivindica, né? O pré-sal, né? A esquerda mundial, ecológica, saiu através do mundo protestando, né? E as lideranças europeias, né? Que não têm nenhuma consideração com o clima, né? Mas eles têm que ter consideração com seus eleitores, né? Sobretudo nos países avançados, né? Eles têm que mostrar alguma preocupação com o ambiente, né? Necessitavam fazer sua demagogia, né? Não tem a hipocrisia é tão grande. Lembro o comércio do carbono, né? O comércio do direito, né? Até pouco tempo do direito de poluir, não é? E a Amazônia é o grande mito, né? Ela está, não é, aos olhos de um. A Alemanha, a França, a Noruega colocaram a boca no trombone, né? O agronegócio se assustou, ele anda assustado, né? Porque, né, isso é do interesse dele, mas os exportadores estabelecidos, né, tem medo dos contragolpes. Já o couro brasileiro está sendo boicotado na Europa pelas grandes firmas, né? O Bolsonaro abandonou, assustado, né, a retórica dele de balcão, né? Leu uma declaração, né, na televisão, escrita pelos assessores, né, escutando, né, as panelas que sonavam, o panelaço que se ouviu através do Brasil, e foi salvo aí, que é o interessante, pelo Macron, né? O presidente francês, um imperialista renegado, né? Intervencionista, né? Despreocupado com tudo que são direitos humanos, né? Ele está preocupado, né? Desesperadamente preocupado em recuperar o prestígio, né? Que foi queimado pelos Gilets jaunes, né? Ele prometeu corte, né? Prometeu encurralar o Brasil no G7, afirmou que a floresta amazônica era um bem mundial, né? Aí já a soberania, os militares se eriçaram, né? Ele foi além na segunda-feira e falou que um status internacional para a Amazônia é uma questão que se coloca. Exatamente. E mais grave ainda, disse que o Bolsonaro era mentiroso, né? Essa aqui. Permitiu que Bolsonaro, o general Vilas Boas, né, falasse invasão francesa, né, uma nova guerra da lagosta, né? E até organizações de liderança de esquerda embarcaram na Amazônia Nossa, né, na autonomia, né? Na realidade, o senhor general descanse, ninguém quer conquistar a Amazônia, né? Ainda mais conquistar territorialmente, né? Ainda mais para mantê-la intacta, né? A compra de terras, o negócio de terras, isso já está de vento em popa, como tu fizesse essa apresentação, né? Na realidade, no mesmo sentido, as farmacêuticas não se apropriam da biodiversidade e depois nos cobram, né, preços caríssimos pelos medicamentos obtidos através dessa biodiversidade, né? E Bolsonaro foi salvo aí pelo G7, né? As grandes nações estão contentes com a liquidação geral dos bens brasileiros que importam, com destaque para o petróleo. Ninguém quer se incompatibilizar com Bolsonaro, ninguém quer que isso deixe de acontecer, né? O G7 baixaram o tom, prometeram uma ajudinha de 20 milhões de euros, né? Algo absolutamente insignificante, e Bolsonaro pegou no ar a peteca, né? E retomou o programa da campanha da defesa da soberania da floresta amazônica. Mas mais, não é? Ele retomou o programa dele de campanha para a floresta amazônica, isso que é de novo, ele impulsionou, né?
Ele retomou dizendo que índios e quilombolas têm mais terra que o agronegócio, né? Na realidade, ele já prometeu suspender todas, né, a demarcação de reservas indígenas e terras quilombolas, né, segundo eles, inventadas pelas ONGs, né, imperialistas para dominar essa região. Né. Interessante que teve imediatamente o apoio de governadores da região, todos eles ligados aos grileiros, né, e eles mesmos. Né. Na realidade, as grandes reservas indígenas, as terras quilombolas, as reservas ecológicas, né, foram inicialmente pensadas para resguardar as terras federais, né, demarcadas do avanço dos grileiros. Né. Se tem uma reserva, mesmo que o grileiro entre, né, ele não pode reconhecer a terra, né, ele pode ser expulso. Né. Eles podem queimar, plantar, mas o final mantém-se o limite dessa expansão. Né? Na realidade, essa foi o grande projeto, né? O grande projeto, né, de muitas ONGs ambientalistas. Né? Porém, tu já tocasse um pouco, relativizasse isso, e é sempre bom pensar, né, que há, porém, antropólogos, sociólogos que já defendiam que as terras deviam ser tituladas em nome das comunidades, com a posse plena sobre elas, né? Com direito até mesmo a arrendar as terras, utilizar as terras, só não tendo direito de venda. Né? Um pouco como as reservas indígenas americanas, né? onde os indígenas, a gente vê no cinema muito, né? Pode abrir cassinos, pode fazer com elas o que quiserem, né? Logicamente, né? Logicamente, esse viés, né, permitiria que, né, essas comunidades quilombolas, essas comunidades indígenas, permitisse a mineração em pequenos territórios das suas imensas áreas. Porque a mineração é sempre algo relativamente reduzido territorialmente, né? Então, aí abriria também essa janela para o novo interesse, o grande novo interesse que está surgindo, né? É a mineração dessas regiões. Esse processo resultaria em alguns caciques milionários, alguns quilombolas milionários e mineradores bilionários. Né? Agora, a ofensiva de Bolsonaro, né, o bolsonarismo, né, tomou ofensiva. Né? Agora se abriu uma comissão de inquérito sobre as ONGs, né? A proposta é essa, né? Interromper a demarcação em concessão, né? Permitir, né, não a retomada, acredito, das terras indígenas, né? Mas a retomada da permissão pública, né, legal, né, da concessão de exploração de partes desse território para as mineradoras, o que permite a intermediação deles nesse processo. O interessante é, né, que com esse processo, após as queimadas, o Bolsonaro conseguiu costurar fortemente, né, a sua aliança com esses setores da expansão da fronteira agrícola, do assalto das terras públicas, e com as mineradoras. Né? Ele sai fortalecido, né, desse processo, sobretudo porque eu acho que já nós temos consenso sobre isso, que no Brasil nós não temos mais uma oposição, né? Nós não temos mais uma oposição que dê um embate realmente onde as questões prioritárias estão em jogo. É muito importante se mobilizar pela liberdade do Lula, né? Mas a guerra, a luta está se dando através dessa destruição estrutural do Brasil como nação, né? Que já está num processo um processo muito adiantado de consolidação. É isso, Mário Maestre. Muito obrigado aí por nos trazer essa reflexão e a gente aguarda a sua volta na próxima semana. Eu que agradeço. Um grande abraço. Bom dia.